meninos, tudo bem com vocês? E aí, animados para a nossa próxima videoaula? Então vamos lá! Hoje nós vamos continuar a falar sobre os números decimais, só que dessa vez nós vamos falar sobre os centésimos e os milésimos. É muito fácil, é só vocês prestarem atenção, ok? Qualquer dúvida que vocês tenham, é só mandar pela agenda eletrônica ou então na plataforma LMS, ok? Então, um beijo, fiquem com Deus e curtam a videoaula. Tchau! Na nossa videoaula de hoje, nós vamos continuar a falar sobre os números decimais, só que vamos falar sobre os centésimos e os milésimos. Vamos começar? Nós já aprendemos o que são os décimos. Agora nós vamos conhecer os centésimos, tá? Nós já sabemos que a fração 1/100 pode ser representada pelo número decimal 0,01, que a gente também lê como 1/100. Mas o que significa 1/100? Isso é a representação de um inteiro dividido em 100 partes iguais e eu pego uma dessas partes. Nessa representação aqui, eu posso dizer que a parte colorida de vermelho representa 1/100 da figura. Vamos observar agora a tabela abaixo. Nessa tabela, nós vamos ver como representar o número em forma de fração, em forma decimal e como fazemos a leitura deles. Então, vamos começar com o primeiro exemplo, que é o 7/100. 7/100 na forma de fração, eu vou usar o numerador 7 e o denominador 100. Quando eu coloco na forma decimal, eu já sei que se é centésimo, tem que ter 2 algarismos depois da vírgula. Então, vai ser representado por 0,07. E a leitura de ambas as formas é da mesma maneira, no caso, 7/100. Nosso próximo exemplo, nós vamos ter 23/100. Na forma de fração, nós teremos o numerador 23 e o denominador 100. Na forma decimal, se é centésimos, são 2 algarismos depois da vírgula. Então, vai ficar 0,23. Em ambos os casos, eu vou ler 23/100. Agora, eu tenho como exemplo 357/100. Atenção! Se é centésimo, é sinal que eu tenho 2 casinhas depois da vírgula, ou 2 algarismos depois da vírgula. Então, nesse caso, eu vou ter 3,57. Eu tenho que colocar a vírgula contando sempre 2 casas decimais da direita para a esquerda. E na hora da leitura, eu posso ler 3,57 ou então 357 centésimos. Em ambas as formas estariam corretas, ok? Agora, nós vamos ver como nós fazemos para representar números na forma gráfica, na forma de fração e também na forma decimal. E, para isso, nós vamos representar o número 242 centésimos. Vamos usar uma tabela onde a gente vai fazer esses 3 tipos de representação. Vamos começar pela representação gráfica. Então, vamos analisar. Se eu tenho que representar o número 242 centésimos, é sinal que o meu inteiro foi dividido em 100 partes iguais e eu tenho que pintar, no caso, 242 partes. Ora, como é que eu vou fazer isso se o meu inteiro só vai ter 100 partes iguais? Ah, muito bem, eu pinto todas essas partes, pego um outro inteiro também dividido em 100 partes iguais, pinto todos os quadradinhos e aí eu ainda pego um terceiro inteiro dividido em 100 partes iguais e pinto apenas 42. Agora sim, eu pintei 242 partes de 100, ok? Agora, vamos representar esse número na forma de uma fração. Esse primeiro inteiro todo pintado, eu posso dizer que ali representa 100 centésimos.
Esse segundo inteiro totalmente pintado também representa a fração 100 centésimos. E esse terceiro inteiro dividido em 100 partes, onde foram pintadas 42, eu posso dizer que foram pintadas 42 centésimos. Então, somando agora essas três frações, eu vou ter a fração 242 centésimos. Simples assim, viu? Agora, na forma decimal. Esse meu primeiro inteiro aí foi todo pintado. Então, eu posso dizer que tenho um inteiro pintado, mas esse segundo inteiro também foi todo pintado. Então, eu tenho mais um inteiro pintado. E no meu terceiro inteiro, só foi pintado 42 centésimos. Então, eu vou somar com 42 centésimos. Somando esses três números, eu vou ter 2 inteiros e 42 centésimos. Observe bem agora aqui. Nesse número 2 inteiros e 42 centésimos, todos os números, todos os algarismos, que estiver antes da vírgula, é a parte inteira do meu número. Nesse caso, o 2 é a parte inteira. Todos os algarismos que estiverem depois da vírgula é a parte decimal do meu número. Então, nesse caso, eu tenho 2 algarismos depois da vírgula. Nesse caso, eu vou ler centésimos. Então, o número é 2 inteiros e 42 centésimos. Bem fácil, né? Vamos conhecer agora os milésimos. Mas será que milésimos têm alguma relação com as frações com denominador 1000? Total relação. Você já sabe que a fração que tem o numerador 1 e o denominador 1000 pode ser representada por 0,001. Ambas as formas, tanto a fracionária quanto a decimal, eu leio como 1 milésimo. Mas o que significa 1 milésimo? Significa uma parte de 1000. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o meu inteiro dividido em 1000 cubinhos. Desses 1000 cubinhos, eu peguei um deles. Então, essa parte colorida representa 1 milésimo da figura. Vamos ver agora alguns exemplos nesta tabela, onde eu vou ter o número na forma de fração, ele na forma decimal e como a gente faz a leitura. Então, vamos começar pelo exemplo onde eu tenho o numerador 9 e o denominador 1000. Nesse caso, a forma decimal do número seria 0,009. E eu leria tanto a forma de fração quanto a forma decimal como 9 milésimos. No nosso segundo exemplo, eu vou ter o numerador 115 e o denominador 1000. Na forma decimal, se o denominador é 1000, é sinal que eu tenho que ter 3 algarismos depois da vírgula. Então, vai ficar 0,115. Na hora de eu ler tanto uma forma quanto outra, eu leria como 115 milésimos. Agora, eu vou ter como exemplo a fração 2.378 milésimos. Na hora de representar, eu vou representar usando a vírgula, porque é a forma decimal. Eu tenho que sempre olhar o denominador. Se o denominador aqui é 1000, é sinal que eu tenho que ter 3 ordens ou 3 algarismos depois da vírgula. Então, nesse caso, a vírgula vai ficar entre o 2 e o 3. Eu vou ficar com 2,378. Na leitura, nesses casos, eu posso ler de duas maneiras. Eu posso ler, por exemplo, 2.378 milésimos ou então 2 inteiros e 378 milésimos. Ambas as formas estão corretas, ok? Vamos ver agora como a gente pode fazer para representar números com milésimos na forma gráfica, na forma de fração e na forma decimal. Para isso, nós vamos representar o número 56 milésimos. Então, vamos lá. Vou fazer aqui uma tabela com as 3 representações. Vamos começar pela representação gráfica. 56 milésimos indica que o meu inteiro foi dividido em 1000 partes iguais
e que foram pintadas 56 dessas 1000 partes. Então, está aqui a representação gráfica. Na forma de fração, eu vou colocar o denominador 1000 e o numerador 56. Na forma decimal, quando é milésimo, a gente já sabe que são 3 ordens após a vírgula. Então, vai ficar 0,056. Agora, preste atenção. Neste número, nós temos o 0, é a nossa parte inteira, ou seja, nós não temos nenhum inteiro nessa representação. E nós temos o 0,56 representando a parte decimal do meu número. Você sabia que o quadro de ordens também pode ser usado para representar números na forma decimal? Para isso, basta acrescentar novas ordens à direita da ordem das unidades. E aí nós vamos acrescentar a ordem dos décimos, a ordem dos centésimos e a ordem dos milésimos. Então, vamos observar aqui. Vamos representar o número 124 inteiros e 489 milésimos no quadro de ordens. Nosso novo quadro de ordens, ele vai ter a parte inteira, que vocês já conhecem, e agora a novíssima parte decimal. Na parte inteira, nós teremos a unidade, a dezena, a centena, a unidade de milhar e assim sucessivamente e infinitamente. Já na parte decimal, eu vou ter os décimos, que eu vou representar pela letra D minúscula. Eu vou ter a ordem dos centésimos, que eu vou representar por um C minúsculo. E vou ter a parte dos milésimos, representada por um M minúsculo. Bom, agora que eu já tenho o meu quadro de ordens, eu vou colocar o meu número ali dentro. O que separa a parte inteira da parte decimal no número é a nossa amiga vírgula. Então, eu vou colocar a vírgula no meio da parte inteira e da parte decimal. Agora, eu vou colocar os algarismos do meu número. Vou começar pela parte inteira. A parte inteira é o que está antes da vírgula. Então, o algarismo que está imediatamente antes da vírgula é o algarismo 4. Então, ele vai ficar ali na ordem das unidades. Depois, nós temos o 2 e logo em seguida teremos o 1. Já na parte decimal, que é o que vem depois da vírgula, nós vamos começar com o algarismo 4, seguido do algarismo 8 e depois o algarismo 9. Pronto, colocamos os números bonitinhos ali dentro do nosso quadro de ordens. Agora, vamos observar o seguinte. Nesse número, o algarismo 9 está representando 9 milésimos. O algarismo 8, 8 centésimos. O algarismo 4, 4 décimos. Agora, vamos para a parte inteira. O algarismo 4 está na unidade, então ele vai valer 4. O algarismo 2 está na dezena, ele vai valer 20. E o algarismo 1 está na centena, então ele vai valer 100. Então, se eu for decompor este número, eu vou ter 100 mais 20 mais 4 mais 4 décimos mais 8 centésimos mais 9 milésimos. Atenção a isso, ok? Bom, agora chegou a hora de nós fazermos as nossas atividades e mostrar que aprendeu todo este conteúdo, ok? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês já sabem. É só mandar um recadinho que a tia Mônica responde, tá? Então, um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau!